Amém, queridos, graça e paz. Espero que todos tenham tido uma boa noite, né, e uma boa disposição para começar o dia. E nós queremos começar com uma breve meditação. Eu quero falar sobre nossa dupla identidade. No mesmo texto que nós vimos ontem, pela manhã, Colossenses 1 e 2. Na verdade, eu vou falar sobre a parte A do verso 2. Mas Paulo diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis, irmãos em Cristo, em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Seguindo a sua prática, eu diria, padrão, Paulo dirige essa carta, não é? Aos santos em Cristo, em Colossos. Como você sabe, santos ou santo é uma palavra preciosa que foi muito pervertida. Para muitas pessoas, evoca imagens de uma espécie de alma meio monástica, né? Meio separada do mundo, dolorosamente nas imagens que circulam em nossa mente, magras e de rosto triste, né? Parece que chupou limão, nunca há alegria e júbilo, mas uma coisa mais séria, não é? Ou todo o legalismo, não é, que envolve a igreja, muitas vezes, quando as pessoas dizem estar buscando santidade ou santificação, e logo vem uma lista, e logo vem todo o legalismo que não flui do evangelho, porque as pessoas estão supostamente buscando serem mais santas, com algo que Paulo vai tratar nessa carta, que é: não olhes, não toques, não manuseis, não é? Mas a maioria de vocês está ciente, eu espero, que a palavra traduzida para santos foi usada principalmente para descrever pessoas separadas ou escolhidas para Deus, consagradas por sua graça soberana, para serem um bem único e precioso para sempre, para Deus. Então, o pano de fundo do Antigo Testamento para essa terminologia é encontrado em Êxodo, capítulo 19, verso 6, que diz: e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. É Deus falando com Moisés, né? Então, o foco está mais na separação do que na santidade, como entendemos. Embora a primeira deva sempre levar a segunda, não é? Tem em vista mais a posição de alguém do que a pureza. A pureza virá como consequência e nunca como causa, não é? Aqui. E nunca também virá por causa da lei, não é? Ela virá inexoravelmente para quem é regenerado por causa do evangelho. Como Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. Um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que agora vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles se entregou e morreu. É assim que a santificação é operada em homens regenerados, né? O amor de Cristo nos constrange, nunca mais o temor da lei, não é? Nós morremos para a lei, e para quem está em Cristo, nenhuma condenação há mais, porque a lei já teve tudo o que ela exigia justamente em Cristo, na cruz. Então é importante saber que a palavra santo, assim como a palavra sacerdote, é sempre encontrada no plural no Novo Testamento, com exceção no original, em Filipenses 4, 21. Mas mesmo ali, Paulo se refere a todo santo. E por isso as traduções começaram a colocar já todos os santos, não é? Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo
vos saúdam. É o que Paulo fala em Filipenses 4, 21, que é a única vez que aparece a palavra santo no singular no Novo Testamento, no original. Como eu disse, as versões já começaram a colocar no plural, porque esse é o sentido que ele está falando, não é? E isso não é um bom presságio, não é, para o santo solitário. O fato de a Bíblia sempre falar em santos, não é? Nunca usar o singular. Não é um bom presságio para o santo solitário, entre aspas, o cristão solitário, entre aspas, tão frequente ou tão frequentemente visto em nossa maneira ocidental altamente individualizada de encarar a fé. Mas a gente vai abordar isso com mais detalhes outro dia, talvez aqui mesmo em Colossenses. Mas o que mais me intriga sobre a descrição de Paulo desses crentes é que eles estão em Cristo e eles estão em Colossos. Eles são simultaneamente cidadãos de dois reinos. Eles vivem ao mesmo tempo em Cristo e no mundo dessa antiga cidade romana. Então, observe bem a ênfase tanto na geografia terrena quanto na geografia espiritual, se a gente pode falar assim. Eles vivem tanto em Colossos quanto em Cristo. Então, falar do sentido de geografia, entre aspas, de Paulo, é uma tentativa de descrever o lugar onde ele pensava que os cristãos viviam. Não é? Na mente de Paulo, assim como esses cristãos vivem literalmente na região perto de Colossos, eles também vivem em Cristo. Então pensem, o terreno, o clima, os valores e a história em que as pessoas crescem e vivem ajudam a definir quem elas são. Não é? Onde eu nasci, no Brasil, no Rio de Janeiro, várias coisas da cultura em que eu vivo definem parte do que eu sou. Não é? Sou bem diferente de um alemão, nascido em determinada região, com sua cultura, enfim. Então, assim como essa região, perto de Colossos, define quem eles são de várias formas, Cristo define quem os crentes realmente são definitivamente. Cristo, ele é a esfera de influência ou o campo de poder em que vivem os cristãos e da qual se beneficiam e são transformados. Ou seja, seu espírito, valores, caráter, história e propósitos moldam suas vidas e as nossas vidas. Ou seja, molda a vida daqueles cristãos em Colossos, a minha no Rio de Janeiro e a tua onde você mora, não é? Então, o Espírito de Cristo, os valores, o caráter, a história, o propósito moldam as nossas vidas. As pessoas podem viver em outras esferas e vivem. Não é? Por exemplo, em Efésios, Paulo está falando sobre aqueles que não estão em Cristo, mas eles também não estão só na cidade onde eles vivem. Eles vivem também numa esfera. A Bíblia diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nessa esfera, né, nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Efésios 2, de 1 a 3. Mas os cristãos vivem em Cristo. Jesus Cristo nunca deve ser despersonalizado por nós usarmos tal linguagem, mas
não entendermos Paulo será fatal para nós. Não entendermos Paulo fará com que a gente não entenda grande parte do ensino dele. Então, nós não entenderemos Paulo a menos que a gente aprenda a pensar na vida como vivida em Cristo. Então, assim, existem dois níveis de experiência para os crentes. Dois reinos dos quais eles são cidadãos. Duas perspectivas a partir das quais podemos ver a vida. Para mim, hoje, eu estou no Rio de Janeiro, não é? Em um sentido real é onde eu estou, mas não pode e nunca deve esgotar, não é? O que eu sou. Nós somos mais do que cidadãos de uma cidade, estado ou país terrestre. O antigo puritano colocou dessa forma, falando a respeito dos irmãos em Colossos, em Éfeso, né, na região da Galácia. Eles se mudaram para Colossos, em Cristo. Como eu nasci no Rio de Janeiro, ou se eu tivesse vindo para cá, me mudei para cá em Cristo. Ele diz, eles trabalhavam, serviam, cuidavam da casa, cuidavam dos negócios, encontravam-se com os vizinhos, participavam de suas tristezas e alegrias. Eles sofreram seus abusos e insultos quando tais coisas aconteceram. Tudo isso em Cristo, em Colossos e em Cristo. Eles carregavam consigo, então, uma atmosfera privada que não era da Ásia, mas do céu. Como eu devo andar no Rio de Janeiro numa atmosfera privada que não é do Rio de Janeiro, não é do Brasil, da América, mas é uma atmosfera privada do céu em torno de mim. Para eles, então, Cristo era o lar interior, era o querido lugar de descanso, invisível, mas real. Não é? É por isso que os cristãos podem realmente ter paz no mundo de aflições, porque eles têm descanso nesse lugar invisível, mas real, que é essa atmosfera em que eles vivem em Cristo. E eu podia dizer que rico ganho para a pobre cidade de Colossos, que eles, os cristãos, ou nós, não é? Eles estavam em Colossos e em Cristo. Isso era um ganho riquíssimo para a cidade de Colossos. Deve ser um ganho riquíssimo para a cidade do Rio de Janeiro o fato de eu, né, e tantos outros viverem no Rio de Janeiro em Cristo, ou em Cristo no Rio de Janeiro. Bem-aventurada é a cidade que há pessoas assim morando. Então, Colossos foi abençoada pelo fato de pessoas estarem em Colossos e em Cristo. Então, não importa onde você esteja geograficamente e fisicamente, o que você é espiritualmente nunca mudará se você está em Cristo. Você pode estar no trabalho, no lazer, no exterior, você pode estar sem dinheiro ou com dinheiro, você pode ser médico ou um professor. Essa ideia de que, olha, eu sou um cristão, eu sou professor, mas na escola eu deixo o cristianismo lá fora porque eu vou ser professor. Isso não existe. Eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo onde eu estiver. Aquela atmosfera do céu está em mim e o encanto da minha alma pela beleza de Cristo não é algo que eu deixo em algum lugar. Eu vivo nessa atmosfera, não é? Então você pode estar no trabalho, no lazer, com dinheiro, sem dinheiro, saudável, doente, em casa, no hospital. Você pode estar trabalhando como médico, professor, no banco, funcionário público, mas você está sempre e imutavelmente em Cristo.
Você pode estar no lixão, não é? Na colina, ou desacordado, mas você está sempre imutavelmente em Cristo. Você pode estar no paraíso ou na prisão. Você pode estar no cinema ou estar em Paris, mas você está sempre e imutavelmente em Cristo. Sua localização geográfica, terrena e física não afeta sua identidade espiritual. Não se você tiver realmente nascido de novo, não é? Mas o inverso é diferente. É justamente porque você está em Cristo que, onde quer que você viva, onde quer que você trabalhe, onde quer que você se divirta, você causa um impacto, você exerce uma influência, você faz a diferença. Porque sua identidade espiritual, como um em Cristo, deve controlar e caracterizar como você vive. Onde quer que você viva, o que quer que você esteja fazendo. E lembre-se, é no Rio de Janeiro, ou São Paulo, ou Minas, ou qualquer localização geográfica que você chama de lar, que você está em Cristo. Essas duas coisas são simultaneamente verdadeiras. Você não vive em Cristo apenas enquanto está na igreja, enquanto está em casa, no quarto de oração ou em um grupo doméstico, para depois voltar a estar simplesmente em sua cidade, quando sai daquele ambiente mais santo, entre aspas, não é? O seu em Cristo não é simplesmente uma realidade celestial que só existe em algum lugar lá em cima, não é? Nas regiões celestiais. Você está em Cristo mesmo quando está pecando, o que torna isso mais grave do que no homem não regenerado quando peca, não é? Então você está em Cristo mesmo quando em pecado, embora a realidade do primeiro deva diminuir sua experiência do segundo constantemente e cada vez mais. Por causa daquilo que nós falamos, o amor de Cristo nos constrange. Não é? Um morreu por todos, logo todos morreram. Para aqueles que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles se entregou e morreu. Então, que privilégio e alegria indescritíveis sermos santos, estarmos em Cristo, e eu no Rio de Janeiro e você na sua cidade, onde você vive agora. É um privilégio para você e deve ser um privilégio para a cidade onde você está, o trabalho que você está, o lazer que você está, as pessoas com quem você está, porque elas devem ser abençoadas por essa influência, não é? E elas são já abençoadas por terem perto delas, ou a cidade por ter alguém nela que está em Cristo, numa atmosfera que traz para esse mundo o reino de Deus. Que a gente possa viver o dia de hoje, eu aqui no Rio, vocês em suas cidades, com essa verdade clara em nossas mentes, com os nossos corações ardendo pela presença contínua de Cristo e abençoando as pessoas. Amém, queridos? Que todos tenham um bom dia. Amém. Come to me, you
unto